Antes de ouvirmos as histórias, inscreva-se no canal para que, sempre que postarmos vídeos novos, você possa recebê-los em primeira mão e deixe o like no vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Meu tio-avô contava uma história de sua infância, quando morava no interior da Bahia, em um daqueles vilarejos cercados de fazendas. Segundo meu tio-avô, quando era menino, morando no interior da Bahia, em um vilarejo remoto da zona rural, um casal comprou um pedaço de mata na região, mas não prestaram muita atenção. Todos valorizavam a privacidade e o que realmente os incomodava era que os novos vizinhos eram incrivelmente reclusos. O marido, Sr. Santos, ocasionalmente saía para fazer compras, mas a esposa, Dona Silva, era um mistério. Eles só a viram uma vez, quando chegaram. Durante 2 meses, nada de incomum aconteceu, além do fato de que os novos vizinhos raramente eram vistos. Eles pareciam pessoas normais, mas então, depois de 2 meses desta calmaria, alguns acontecimentos perturbadores começaram a preocupar e perturbar os aldeões. Os pequenos animais domésticos começaram a desaparecer. Tudo começou com animais de estimação como gatos, galinhas, pintinhos e patos, e com o passar dos meses, os desaparecimentos ficaram mais graves. Cães de caça, ovelhas e cabras também começaram a desaparecer. A comunidade ficou preocupada. Seu gado estava sendo roubado. Um dos agricultores notou um padrão. Os animais só eram roubados durante a lua crescente, perto da lua cheia, provavelmente porque era mais brilhante. Estranhamente, os roubos não deixaram vestígios de violência. Não havia sangue e os animais não pareciam estranhamente assustados, exceto pelo que foi necessário para acordar seus donos. Não houve sinais estranhos, exceto o fato de que os animais estavam desaparecendo. Os agricultores frustrados decidiram unir-se e procurar o responsável ou os responsáveis. Tinham suspeitas sobre alguns jovens de uma aldeia próxima, decorrentes de uma antiga rivalidade relacionada com um jogo de futebol que tinham perdido por jogo sujo, ou assim acreditavam. Organizaram um grupo de busca, varrendo toda a região com cães de caça. Eles revistaram todas as fazendas, mas nada de estranho foi encontrado. Nem carcaças, nem rastros, nada fora do comum. Todas as propriedades foram investigadas, exceto uma. Por uma questão de educação e boa conduta de boa vizinhança, eles se abstiveram de investigar a propriedade dos novos vizinhos. Os recém-chegados não tinham reportado nenhum animal desaparecido e não tinham sido convidados a juntar-se ao grupo de busca, mas os agricultores acreditavam que a sua propriedade precisava de ser examinada. Eles podem estar usando a floresta de sua propriedade como esconderijo para os animais roubados. Eles chegaram no final da tarde, quando já estava escurecendo. Esta noite seria de lua cheia, o que facilitaria a busca. Os agricultores estavam cansados e não queriam prolongar a busca até o dia seguinte. Tudo estaria resolvido naquela noite. Alguns dos que estiveram lá naquela noite contam uma história mais fantástica. Dizem que ligaram para o portão dos novos vizinhos, mas não obtiveram resposta. Eles estavam prestes a desistir quando ouviram os gritos horríveis de uma mulher. Eles não pensaram 2 vezes. Eles arrombaram o portão e se aventuraram na floresta, seguindo os gritos terríveis, que soavam como se uma mulher estivesse sendo espancada ou torturada. Pareciam os gritos de porcos sendo abatidos e provocavam arrepios na espinha dos menos corajosos. Chegaram a uma clareira no meio da mata e presenciaram algo que deixou muitos deles com os cabelos brancos. A senhora Silva estava nas sombras, curvada sobre o que parecia ser uma pilha de escombros. Ficou claro que ela estava coberta de terra, e quando se aproximaram para ajudá-la, viram seu corpo repleto do que pareciam ser vermes enormes rastejando por toda a sua pele.
Seus braços, pernas e corpo inteiro tinham pelos grossos e ásperos, e sua cabeça estava torcida de uma maneira impossível, lembrando a de um cachorro ou de um lobo. Ela estava coberta de sangue, e o que inicialmente pensaram ser uma pilha de destroços eram os restos mortais de seu marido, o Sr. Santos. Ela estava com a cabeça dele entre as mãos e estava se transformando em uma criatura grotesca, enquanto chorava e gritava de dor. Ela havia matado o marido para satisfazer sua fome insaciável, uma fome que a atormentava como uma fera voraz. Os agricultores não tiveram escolha senão acabar com o sofrimento dela com vários tiros e atearam fogo à propriedade. Nunca mais falaram no assunto, alegando que o que tinham visto naquela noite foi uma mulher louca matando o marido. A verdadeira história só é compartilhada entre suas famílias, muitas vezes durante alguns drinks durante a lua cheia, quando ninguém pode ser chamado de louco por contar uma história de lobisomem. No coração de Mato Grosso, uma vila remota chamada Sombra Escura, situada entre colinas e florestas antigas. Durante o dia, era um cenário pitoresco com seus charmosos chalés e ruas de paralelepípedos. Mas quando o sol se punha no horizonte, a vila ganhava vida com histórias sussurradas de criaturas sobrenaturais e lendas arrepiantes. O mais temido deles era o lobisomem, uma criatura que se acredita ser o guardião da floresta escura. Os aldeões, tendo vivido em harmonia com a paisagem misteriosa durante gerações, carregavam essas histórias como relíquias de família. Eles alertaram os estrangeiros e uns aos outros para não entrarem na floresta após o pôr do sol, para não invocarem a ira do lobisomem. Os aldeões mantinham esta crença com tanta convicção que a floresta se tornou um lugar onde simplesmente não pisavam quando a lua estava escondida. Uma noite, minha curiosidade levou a melhor sobre mim. Dei por mim a juntar-me a um grupo de amigos corajosos, embora sépticos, nos arredores da aldeia, que ousavam aventurar-se no coração da floresta à noite. A lua era um mero fantasma por trás de pesadas nuvens de tempestade, envolvendo a floresta em uma escuridão misteriosa e abrangente. Armados com lanternas, nos aventuramos mais fundo na floresta, nossos raios mal conseguindo atravessar a escuridão opressiva. À medida que nos afastávamos da aldeia, os sons do mundo noturno ganhavam vida. Os pios das corujas, o farfalhar das folhas e os sussurros distantes de criaturas invisíveis combinaram-se para criar uma sensação de estranho desconforto. E então, começou. Um rosnado diferente de tudo que já havíamos ouvido. Um som gutural, primitivo e arrepiante que reverberou durante a noite. O medo tomou conta de nós e ficamos paralisados. O rosnado ficou mais alto e mais próximo, acompanhado por um coro misterioso de uivos que pareciam ecoar de todas as direções. O pânico tomou conta de nós quando percebemos que não estávamos sozinhos. Estávamos sendo caçados. Com o coração acelerado, nos viramos e fugimos pela vegetação rasteira, cada passo dado com o terror mordendo nossos calcanhares. A criatura, que antes era apenas uma lenda, agora se revelava como uma silhueta monstruosa emergindo das sombras. Seu corpo maciço estava coberto por pelo escuro e emaranhado, e seus olhos brilhavam com malevolência, refletindo os fachos fracos de nossas lanternas. A criatura trêmulas nos perseguiu com uma velocidade assustadora, com as presas à amostra. Corremos sem fôlego e frenéticos, suas garras raspando de forma audível o chão da floresta em uma perseguição implacável. Era mais rápido e mais forte do que qualquer um de nós, e seus uivos nos assombravam com uma ameaça arrepiante. O desespero tomou conta enquanto corríamos de volta para a aldeia, guiados pelo brilho distante e quente das fogueiras. Nossos gritos de socorro quebraram o silêncio da floresta, justamente
Quando pensamos que a criatura estava sobre nós, os aldeões, avisados pelos nossos apelos de pânico, emergiram das sombras, empunhando tochas flamejantes e entoando antigos encantamentos. O lobisomem recuou diante da presença dos aldeões. Eles vieram em nosso socorro, munidos de conhecimentos transmitidos através de inúmeras gerações. Com um uivo final e agonizante, a criatura recuou para as profundezas escuras da floresta, desaparecendo entre as árvores antigas. Os aldeões nos levaram de volta para um local seguro, com os rostos marcados por uma determinação severa. Explicaram que o lobisomem não era apenas uma lenda, mas um guardião da floresta, raramente visto, mas sempre à espreita. Era o protetor das árvores centenárias e dos segredos escondidos nas profundezas da floresta. Naquela noite, descobri a verdade arrepiante por trás das lendas do interior de Mato Grosso. Este encontro deixou uma marca na minha alma, uma lembrança de que nas profundezas misteriosas da floresta, as histórias do lobisomem não deveriam ser menosprezadas. As lendas de Sombra Escura guardavam segredos tão sombrios e assustadores quanto a própria noite. E eu me tornei uma testemunha de sua realidade arrepiante.